Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém. Pega sua caneca com água e no final da live nós vamos fazer um ato de fé, um ato profético. Amém. Meu querido, minha querida, hoje a nossa meditação é em Juízes, no capítulo 14. Nós estamos agora vendo a história de Sansão. Nós estamos no livro de Juízes, lembrando a você que juízes eram pessoas que Deus levantava para socorrer o povo. O povo deixava a presença de Deus, pecava, Deus permitia que eles caíssem nas mãos do inimigo, do adversário, até que eles se arrependessem e clamassem a Deus por socorro. Então Deus levantava uma pessoa, poderia ser um homem, poderia ser uma mulher, poderia ser um guerreiro, poderia ser uma pessoa comum. Essa pessoa era chamada então de juiz, para julgar Israel. E agora então nós estamos falando do juiz chamado Sansão, o mais forte, o mais poderoso. E nós vimos sobre o nascimento dele, que foi resultado de fé, de busca, de confiança, de perseverança dos seus pais. No capítulo 14, nós vemos quando Sansão ele se casa. Ele se casa com uma mulher que era pagã, filisteia. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 a 5, Deus ordenou que tipo de pessoas eles deveriam casar. Com qual tipo de homem, com qual tipo de mulher o povo de Israel deveria escolher para casar. Sansão ele estava fazendo aqui agora uma escolha fora dos parâmetros divinos, fora daquilo que Deus havia determinado. O pai dele orientou para que ele não fizesse tal coisa, mas ele quis fazer. Muitas vezes nós enfrentamos lutas, dificuldades, porque tomamos decisões onde nós não buscamos a face de Deus, a presença de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus. Sansão tomou uma decisão que agradava aos seus olhos. Prosseguiu o casamento, ele no dia da festa deu um enigma, para que os filisteus adivinhassem, interpretassem. Os filisteus ameaçaram a família da esposa dele e ela, chorando, fez com que Sansão lhe contasse o enigma. Ela entregou para os filisteus esse enigma. Assim Sansão foi traído pela sua mulher, que depois o próprio pai dela deu ela para casar com outro. Pois bem, mas o que eu quero destacar, o que o Espírito de Deus quer que eu destaque para você aqui nesse capítulo 6, é o poder do Espírito Santo na vida do Sansão. Apesar dele ter essas atitudes, que são atitudes que entristeceriam o Espírito Santo de Deus. Inclusive, nesse mesmo capítulo, ele mata um leão e come do mel, que depois estava sobre o leão, era algo imundo. Nós vamos ver assim, ele começando a ter um declínio espiritual, mas em outro capítulo eu comento mais sobre isso. Mas o que eu quero lhe destacar é a importância do poder do Espírito Santo na vida de Sansão. Pois o versículo 6 fala: então o Espírito do Senhor se apossou dele, do Sansão, tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe declarou. Guarde isso, o Espírito do Senhor se apossou sobre ele. Versículo 6. Mas no versículo 19, o Sansão iria lutar, iria enfrentar alguns filisteus. Então nos diz assim, Juízes 14, 19. Então o Espírito do Senhor
tão poderosamente se apossou dele, Sansão, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupa aos que declararam o enigma. Olha só, então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele. Então nós vemos aqui que a força de Sansão, ela não vinha de si mesmo, mas ela vinha do Altíssimo, ela vinha de Deus. Quando o seu Espírito, o Espírito Santo, se apossava dele. Quando o Espírito Santo se apossava do Sansão, é que ele tinha força. O Espírito Santo se apossava dele no momento que ele precisava, no momento que ele estava em apuro, em dificuldade. Então, nós vemos aí a pessoa cheia do Espírito Santo também recebe poder para triunfar sobre o inferno e vencer toda investida maligna. Para recebê-lo, é necessário crer, obedecer e ter um desejo ardente e sincero de ser usado por ele. Você tem desejo de ser usado pelo Espírito Santo? Você tem desejo que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti a posse de você? A igreja primitiva, ela era cheia do Espírito Santo. Os apóstolos eram cheios. É uma igreja que havia muita cura, havia muito milagre, muitos sinais, muito poder. Pedro, com 2 pregações, ganhou 5.000 pessoas para Jesus. Como é que está o poder do Espírito Santo na nossa vida hoje, na nossa igreja? Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. O mesmo Espírito Santo que se apossou de Sansão e deu a ele aquela força. Paulo fala que ele habita dentro de nós. Como é que nós estamos tratando o Espírito Santo de Deus? Vamos orar? Querido Espírito Santo, eu te amo. Querido Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, nós vemos aqui que tu apossastes do Sansão, levando ele a ter aquela força poderosa e a matar aquele leão e depois a vencer adversários na luta. Espírito Santo, venha se apoderar de nós também. Eu preciso que tu venha se apoderar de mim. Eu te peço que tu venha se apoderar daqueles que estão ao vivo agora ouvindo essa live, que tu venha se apoderar de cada um daquele que vai ouvir essa palavra. Desperte no coração de todos aqueles que ouvirem essa palavra um desejo sincero de serem cheios do Espírito Santo. Assim seja. Pode tomar a água. A água, irmãos, é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Assim como você toma essa água e ela sai limpando o seu organismo, que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre ti. Aí está o ato profético. Que o Espírito Santo possa vir sobre ti, limpar a sua mente das coisas que o entristecem, das coisas que o impede de ser cheio dele. Que ele possa limpar seu coração, sua alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E que o Espírito Santo de Deus fortaleça você para este tempo que nós estamos vivendo, porque só vai ser arrebatado aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus das virgens prudentes. Seja prudente, seja cheio do Espírito Santo. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa
O Espírito Santo seja contigo hoje e sempre. Ó, beijo no teu coração e viva Cristo.